E, gente, me deram esse microfone chique aqui para eu imitar meu pai. O dele não funcionou, então estou com o step. Pessoal, é muito fácil a gente não falar sobre o Apocalipse. É só a gente não falar sobre o Apocalipse. É assim, a gente só simplesmente ignora, finge que nada está acontecendo e não fala. E eu diria para vocês que eu ficaria bastante confortável nessa situação se eu não fosse filha do meu pai. Como eu sou, e ele foi para a glória, a responsabilidade sobrou para mim, amém? Eu queria pedir para vocês sentarem em lugares que vocês conseguem ver essa linha do tempo. Todo mundo está enxergando? Eu passei aproximadamente umas 3 horas fazendo isso. Então, por gentileza, sentem em um lugar que vocês conseguem ver a linha do tempo. Eu passei a tarde toda fazendo isso, o Vlad me ajudou. Bom, gente, o motivo pelo qual as pessoas não estudam o Apocalipse é porque, para entender o Apocalipse, você precisa ter uma boa base. Uma boa base não é o suficiente. Você precisa saber muito da Bíblia toda. Mas você tem que saber muito da Bíblia toda. E assim, eu me sinto muito desafiada de explicar para vocês coisas sobre o Apocalipse, porque as pessoas que me ensinaram sobre o Apocalipse passaram mais ou menos o que eu tenho de vida estudando a Bíblia. Então, assim, é muito complexo esse tema, e não é porque ele é complexo que a gente tem que ter medo dele, tá? Eu gostaria de, antes de mais nada, ler o versículo mais detestado pelo meu pai da Bíblia, que é Mateus, capítulo 36. Não, Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E esse é o versículo mais usado para as pessoas não estudarem a volta de Jesus. E aí, gente, como a gente continua aqui lendo, diz assim. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega aos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus servos e a comer e beber com os seus beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e uma hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Continuando a ler, a gente entende que o servo sensato tinha sim uma noção de quando o Senhor ia voltar. E a gente quer acreditar que esse servo sensato somos nós. Amém? Então vamos lá. Para a gente começar a entender Apocalipse, a gente tem que começar pelo começo. Então a gente vai falar 5 minutos, um resumo da Bíblia inteira. Vocês estão entendendo o tamanho do desafio? Eu preciso explicar para vocês em 5 minutos o resto da Bíblia para falar sobre as últimas 50 páginas. E se eu não der essa introdução, quem não fez um panorama bíblico não vai conseguir entender o que está escrito aqui nessa lousa. Então, para a gente começar a se contextualizar, a gente precisa entender qual que é o plano de Deus com a humanidade. Tema simples, né, que a gente vai abordar hoje. Então, assim, quando a gente fala nesse livro daqui, a gente está falando sobre a história de Deus e o seu povo, tá? Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, a ideia era que Deus tivesse uma comunhão com o homem 100% do tempo. Mas como vocês sabem, o homem pecou. E ele teve separação de Deus. E não houve mais essa possibilidade de conviver o tempo todo com Deus.
Quem é Jesus, gente? Jesus, ele é o Filho de Deus que foi enviado para que essa conexão entre nós e Deus fosse restaurada. E nesse meio tempo, entre Adão, o primeiro Adão lá, Adão e a Eva, e nós, a igreja, e o Apocalipse, e a volta de Cristo, nós temos a história de Deus e o seu povo. Que povo é esse? O povo judeu. Por que a igreja fala tanto em Israel? Porque Israel é o local, Canaã, a terra prometida, que Deus prometeu para esse povo, os judeus. Tem gente aqui que está cansado de saber disso, e tem gente que nunca ouviu isso. Então, tenham paciência, vocês que já sabem, tá bom? Então, gente, a gente vai falar um montão sobre Israel aqui nessa linha do tempo, porque se a gente não entender que esse pedacinho de terra que fica bem aqui, depois vocês podem vir aqui e olhar esse pedacinho de terra aqui, há muitos milênios atrás, foi designado para esse povo judeu, por Deus, ok? E aí, gente, vocês podem ver que ao longo do tempo teve uma disputa que dura até hoje, como vocês estão vendo nos jornais, por esse pedaço de terra. Ok? E aí a gente vai começar a entender que os eventos que acontecem nesse local são um relógio para o que Deus está fazendo com o seu povo. Tudo que acontece ali indica o tempo de Deus para nós, igreja, tá? O que é a igreja? A igreja são os seguidores de Cristo. O plano de Jesus, quando ele veio aqui para redimir nós, humanidade, do pecado e nos reunir com Deus de novo, era que os judeus, esse povo escolhido, tivessem abraçado a ideia de que Jesus era o Messias, o Salvador, e fosse o seu povo escolhido. E se isso tivesse acontecido naquela época, eu e você não teríamos nem chance. Mas eles não aceitaram Jesus como Messias. E até hoje, esse povo não acredita que o Messias já veio. E eles estão esperando o Messias. Tá? O Messias é aquele que vai nos redimir dos nossos pecados e nos unir de novo com Deus, de forma que a gente tenha comunhão com o Pai. Ok? Alguém está com alguma dúvida nisso até agora? É para interromper, por favor. Está dando para entender mais ou menos? Vai ficando mais claro. Então, gente, esse povo que deveria ter recebido a Jesus como Salvador, não o recebeu. Jesus fala assim, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. E essa possibilidade foi aberta a cada um de nós. E nós fomos enxertados na videira. O que isso significa? É como se nós todos fizéssemos parte, não é nem como, é nós agora fazemos parte desse povo escolhido por Deus através de Jesus Cristo, tá? E esses que o receberam se tornaram a igreja, tá bom? E quando você abre a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você vai ver que em Apocalipse 2, começa carta à igreja tal, carta à igreja tal, carta à igreja tal. E essas igrejas, elas representam, ao longo de toda a história da Igreja de Cristo. Então, assim, no primeiro século, logo que os hebreus e os gentios... O que são os hebreus? Os hebreus são os judeus e os gentios somos nós, que não somos judeus. Logo que eles se converteram, ou seja, creram que Jesus era o Messias, se formou ali uma comunidade, uma igreja, e essa primeira igreja de Apocalipse 2 representa essa igreja. E aí a gente tem todas essas igrejas, pelo capítulo 2,
que vão ao longo da história mostrando a igreja em Roma, depois outra igreja, aí fala sobre uma peste que vai vir sobre o mundo, e essa peste é a peste negra, e a gente vê um monte de dados históricos que casam bonitinho com tudo aquilo que aconteceu ao longo da história da igreja. E aí o que acontece? Quando a gente chega em Apocalipse, número 4, vem assim, depois dessas coisas. E quando a gente vê isso no original, o depois dessas coisas, fica muito claro que aquilo que acontece depois do capítulo 4 é depois da igreja. Quando a gente lê no original, a gente vê que não é simplesmente depois dessas coisas aleatórias, não. Depois disso que aconteceu até o capítulo 2, vem uma nova fase. O que leva um grande grupo de teólogos a entender que o tempo da igreja acaba depois do capítulo 3. E no capítulo 4 começa um outro tempo. E quando a gente lê toda a Bíblia, a gente entende que o Apocalipse, ele se dá esse momento de tribulação e de arrependimento para o povo judeu que não recebeu a Jesus como o Messias. E a gente tem uma série de profecias e ensinamentos, e o livro de Zacarias, e o livro de Ezequiel, e o livro de Daniel, e coisas que demoraria mais ou menos umas 50 horas para explicar tudo. O estudo que eu fiz de Apocalipse tem 50 horas, e eu estou fazendo ele de novo, porque ele é muito complexo. E além do livro de Apocalipse, tem mais 50 horas de Daniel, 50 de Ezequiel, 50 de Isaías. Então não dá para a gente detalhar tudo o que precisa ser detalhado sobre essas profecias. Eu preciso me ater a colocar referência bíblica e vocês irem lá e procurarem. E também entenderem que o que eu estou falando aqui tem esse embasamento bíblico. E eu posso, inclusive, passar para vocês todos esses estudos, tá? Só que a maioria deles é em inglês. Bom, continuando aqui, gente. A gente entende que a igreja, que somos nós, é feita de uma... não sei se eu entro nisso ou não, mas vou ter que entrar. É feito de uma noiva, tá? O que é a noiva? É a parte da igreja que é apaixonada por Cristo e vai ser arrebatada. Não vou entrar em detalhes, mas dentro da igreja a gente sabe que tem aqueles que esquentam o banco e aqueles que realmente buscam a Jesus. Se você está aqui numa quarta-feira à noite para um estudo de Apocalipse, eu ouso dizer que você é alguém que está bem interessado no assunto. Então vamos crer que todos nós aqui vamos ser arrebatados. Existe mais de uma teoria para quando esse arrebatamento vai acontecer. Mas eu sou daqueles que pensa que o arrebatamento acontece aqui. Tá? Antes de todo esse resto. Vocês podem ver que tem uma interrogação aqui. Por que tem uma interrogação e não um parêntese com o versículo bíblico? Porque eu não consigo cravar que essa teoria é a correta. Tem gente que acha que vai acontecer aqui, gente muito séria que estudou toda a Bíblia, e gente que acha que vai acontecer aqui. Misericórdia, que o Senhor nos livre. Amém? E aí, gente, para que a gente entenda que esse arrebatamento vai acontecer, o que é o arrebatamento? É Jesus vir no céu e levar da terra aqueles que são seus. Nós vamos sumir e aparecer no céu com o corpo glorificado. Tá? Isso é o arrebatamento. O arrebatamento é a segunda vinda? Não. O arrebatamento não é a segunda vinda. O arrebatamento é um evento que pode acontecer aqui, aqui ou aqui. E a segunda vinda só pode acontecer aqui. E eu tenho que colocar entre parênteses aqui base bíblica para isso, tá? Eu tá lá no meu caderno. O que acontece? Tem tanta base bíblica para isso daqui
que não deu em todos os lugares para escrever todos os versículos. Ok? Então, vocês podem tirar foto, eu vou mandar no grupo o resto do embasamento que está aqui atrás. Por que isso é tão importante, gente? Porque o assunto ele é muito sério, ele é literalmente vida ou morte. E não dá para falar de assunto de vida ou morte sem ter base bíblica. Então, assim, além de ter passado, no mínimo, 3 vezes por semana falando sobre isso com meu pai, dos últimos, 25 anos, porque os primeiros 5 eu não estava consciente do que era isso, e eu tenho 31, eu também estudei pra caramba a Bíblia. Para vocês terem noção, eu li a Bíblia em ordem cronológica em 25 dias, porque me encheu a paciência de não entender a cronologia bíblica, que é muito complexa. Então, assim, existe um preparo para dar essa aula que não é simplesmente ler o livro de Apocalipse. É uma vida toda vendo os sinais, olhando os céus, vendo as profecias e o resto todo, ok? Então, a gente vai entrar agora nesses sinais. Nossa, está muito calor aqui em cima. Ah, não posso tirar isso porque o microfone está no bolso. Não, mas eu vou fazer assim. Agora eu posso. Bom, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 24. Jesus saiu do templo, é o versículo 1, tá? Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então aqui, tem uma parte que diz princípio das dores. E a gente tem sinais nos céus que vão aparecer logo em seguida, guerras, peste e terremotos. Terremotos eu não coloquei aí, mas o índice de terremotos aumentou absurdamente nos últimos 10 anos. E nos últimos 5, cada vez mais. E agora tem terremoto todo dia, praticamente. Acabou de ter um tempo atrás aí, como é o nome daquele país árabe? Você estava lá. Marrocos, isso. Bom, continuando. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pausa aqui. Então, gente, nós temos alguns sinais de que o início das dores está acontecendo, tá? Para que a gente consiga ter uma noção de que realmente
o Apocalipse, a tribulação, ela vai acontecer, nós precisamos ter Israel como um Estado. Isso voltou a acontecer em 1948, ok? Por que isso, gente? Porque aqui nós temos um grande retorno a Israel, que está acontecendo agora. O que isso significa? Os judeus, eles vão vir de todas as partes do mundo de volta para Israel. Isso está acontecendo agora. Todo mundo que foi recrutado do mundo todo, os reservistas, todos que foram reservistas, estão sendo chamados a voltar para Israel. Inclusive, se você não for e não der uma boa justificativa, você pode, inclusive, ser preso, se você tem um passaporte israelense. Então, tem voos que não é anunciado no jornal, porque não tem por que fazer isso, militares israelenses que estão buscando o povo em todo o mundo para voltar para Israel. Tá? Então, para que isso aconteça, tenha um grande retorno a Israel, Israel precisa ser uma nação. Precisa ter um povo judeu ali. E nós temos isso desde essa época. Oficialmente, um Estado chamado Israel, em que o povo judeu está lá. Tá? Só que existe um outro povo que também está lá, os palestinos. Ok? Os palestinos, gente, são os descendentes de Ismael. Tá? A gente tem Isaac e Ismael. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi o primeiro que Deus chamou para constituir esse povo. Depois veio o filho dele, Isaac. Depois veio o filho, Jacó. É daí que surgiu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? E aí, gente, o Isaac teve um irmão, que é o Ismael. E esse irmão Ismael deu origem a esse outro povo, que foi, e deu origem aos palestinos. E eles acreditam que o filho da promessa é Ismael e não Isaac. Tá? E eles seguem o Alcorão. O Alcorão é a Bíblia deles. Por que isso é tão importante, gente? Porque a Bíblia diz que vai existir um conflito nessa terra, e todo esse conflito ele existe para que o povo de Israel se toque que o Messias é Jesus, que ele vai voltar, que ele já veio e que eles erraram. Por que eu estou te dizendo isso para vocês, gente? Prestem bastante atenção. Durante toda essa parte aqui da Bíblia, o Velho Testamento, tá? Aqui. Durante toda essa parte aqui da Bíblia, como que o povo judeu sabia que eles tinham pisado na bola com Deus? Quando eles eram conquistados por um outro povo. Sabe quando você está fazendo uma coisa de errado, mas você não tem noção que você está fazendo uma coisa de errado? Já me aconteceu algumas vezes. Qual que era o sinal de Deus para eles se arrependerem, eles se tocarem que eles estavam errados? Vinha um outro povo, de um outro lugar, os cananeus, saduceus não é isso, é outra coisa. Os amalequitas, qualquer outro povo ali em volta, e conquistava o povo judeu. Levava eles em cativeiro. A gente teve o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. E por que isso fica tão evidente no Velho Testamento? Porque todas as vezes que o povo precisava se tocar, que eles estavam errando, eles eram conquistados. E isso vai acontecer em algum nível aqui de novo. E é nessa hora que o povo judeu vai se tocar que eles erraram. Para vocês terem noção, os judeus ortodoxos são pagos pelo governo israelita para ficarem orando e estudando a palavra o dia todo. De tanta noção que o povo tem de que quando eles desobedecem a Deus, eles são conquistados. E aí, gente, essa guerra aqui, ela só pode ser perdida se o povo estiver fazendo alguma coisa de errado. E o povo judeu sabe disso. Porque todas as vezes que o povo judeu tinha um rei, um líder que era temente a Deus, eles ganhavam as guerras do jeito mais hollywoodiano possível.
Se você ler o Velho Testamento, é coisas tipo assim, e aí Deus cegou todo o exército, e aí o sol parou, e o povo judeu venceu. E aí o rei foi pego por uma peste terrível, e as tripas dele saíram. Literalmente, são coisas assim, loucas que acontecem com o povo adversário, e Israel sempre ganha. Então, para Israel sofrer uma situação de Israel invadida, isso significa que o povo pisou na bola. E aí o povo judeu vai se tocar e vai reconhecer Jesus como Messias. Só que a gente não está aqui, a gente está aqui. Agora, guerras. Nós já temos isso aqui que fez com que fosse possível todo mundo voltar para Israel, desde essa época. E tem um dado muito importante aqui. A Bíblia diz que quando Israel voltar a ser um estado, não fala dessa forma, tá? Diz quando a figueira voltar a florescer, a figueira é Israel, não vai passar uma geração sem que todas essas coisas tenham se cumprido. Todas, até a última, Jesus voltar na segunda vinda. Ok? O que é uma geração? Entre 75 e 85 anos. Nós estamos no ano 75 disso daqui. Em 1948. Nós estamos no ano 75, depois que Israel foi feito Estado. Ou seja, faz 75 anos que isso aconteceu. E, tecnicamente, o limite máximo para tudo isso acontecer são 85 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É de explodir o cérebro. Isso daqui, do começo da tribulação até o final da tribulação, são 7 anos. Esses anos não são opcionais, isso é bíblico. Então, do momento em que o anticristo fizer um governo mundial, até a volta de Jesus, são 7 anos. Tá? Então, vamos lá. Vai ter esse grande retorno a Israel, vai começar a ter guerra. Por que tem que ter essa guerra? O que é o anticristo? O anticristo, ele é alguém que vai imitar tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Então, não é anti? É anti, mas quer dizer igual. Pergunte aí para o latim. Eu não tenho uma explicação para isso. Ele vai fazer um governo mundial e vai fazer um tratado de paz em Israel. Ok? Então, quando você ouvir falar que vai ter paz entre os palestinos e os judeus, vai ter paz em Israel, não é para você pensar, nossa, que ótimo, agora tudo vai dar certo. Não, esse é o começo do problema. E é exatamente isso que você tem que dizer para todos os seus amigos que possivelmente não vão ser arrebatados. Por quê? Existe uma chance desse arrebatamento ser aqui, no meio. E você ainda está aqui quando o anticristo fizer um governo mundial com paz. Não é uma chance remota, é uma chance real. Tá? Imagina se você vira para os seus amigos e fala para eles, olha, é o seguinte, vai ter um líder, esse líder vai fazer um governo mundial, vai fazer paz entre esses estados, e ele vai fazer uma marca, e ninguém vai poder comprar nem vender sem essa marca. Sabe quando você entrava no supermercado e bipavam o seu pulso ou a sua testa para ver se você estava com febre por causa do Covid? É isso que vai acontecer para você comprar no supermercado. Você só vai poder comprar e vender se você tiver essa marca. E, gente, essa marca não é uma coisa razoável. Isso é chamado na Bíblia de a marca da besta. Por quê, gente? Esse anticristo que vai fazer o pacto de paz e vai parecer o salvador da pátria, aqui no meio, ele vai querer ser adorado como rei.
Isso também não é opcional, tá? Isso é Bíblia. No final desses 3 anos e meio, a Bíblia não fala 3 anos e meio, porque os anos não eram contados dessa forma há milênios atrás. A Bíblia fala dias. E dias, aqui, 1290 dias. Dias é assim, o sol se pôs, o sol raiou, dia. Não tem como discutir dia, tá? Porque as pessoas falam, mas é ano no calendário judaico ou é ano no calendário após Cristo? Não, é dia, ok? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Tá, então imagina se você vira para os seus amigos e fala para eles que vai ter uma doideira dessa de você não poder vender nem comprar sem mostrar o teu pulso direito. Porque o cartão de crédito vai ser aqui, ele não vai mais ser sem ser anexo a você. E vocês não podem pôr essa marca. Porque quando o anticristo ele decretar que ele vai ser adorado como Deus, todo mundo que tiver essa marca vai ter a tal da marca da besta. Você vai ser selado a favor deste governo mundial. Significa que você apoia isso. Então, você não pode pegar esta marca, ok? É. Não, eu sabia. Obrigado. Essas 2 barras, essas 2 e essas 2 aqui, eu não sei se a soma desses números, a divisão desses números é 666, que basicamente é o número da besta. Por sinal, eu não pus o número, né? Tá? E assim, gente, pode parecer uma loucura completa você virar para as pessoas e falar isso. Mas, há 10 anos atrás, parecia uma loucura completa eu falar para todos os meus amigos que ia ter uma guerra igual a guerra que está tendo agora. E eu liguei para todos eles e falei, lembra daquela guerra que eu falei que ia ter? Então, é essa guerra, e os sinais estão próximos, e as pessoas estão querendo as informações, porque eu meio que avisei todas elas que isso ia acontecer. Tá? Então, é importante, no mínimo, se você for uma pessoa razoável, você deixar um post-it com sobrevivendo à tribulação para os seus amigos. Porque nós vamos ser arrebatados. E vai ter uma galera que vai ficar. E vai ter uma galera, inclusive, de crentes que vão ficar. Que não estão nem aí com a hora do Brasil. E o que acontece? Aí você fala, tá, mas e como que as pessoas vão se converter nesse período? Como que elas vão saber se a gente não vai mais estar aqui? Vai ter 144 mil selados, a base bíblica está aqui, Isaías 66, 19, Apocalipse 7, que vão pregar para essas pessoas. Tá, mas que credibilidade que eles vão ter? Esses caras são imortais. É aí que começa o Deus hollywoodiano do Velho Testamento. Pensa que o anticristo vai matar todo mundo que não adora ele a partir daqui. Sim, estilo nazismo. E esses caras aqui, os 144 mil selados, não podem ser mortos. Não sei como isso vai funcionar. Se vai degolar a cabeça deles, eles vão voltar. Não sei. Eles são imortais. E um monte de gente vai ver os caras imortais e vai falar, ok, realmente, eles têm razão. Só que vai ser muito difícil viver. Você provavelmente vai morrer degolado. Aqui a Bíblia fala que o anticristo, ele vai matar as pessoas degoladas. Degoladores. Mãe, sem spoiler. São os degoladores. Quem são os degoladores? Gente, hoje em dia o ISIS.
Vocês ficaram sabendo que eles mataram um bebezinho degolado em Israel? Qual que é a necessidade de matar bebezinho degolado? Eles estão mandando um sinal. Os degoladores somos nós. Então tem uma grande chance do anticristo ser alguém do ISIS. Porque a Bíblia diz que são degoladores. E quem é conhecido por degolar as pessoas? O Estado Islâmico, ok? Meio sinistro dizer isso sendo gravado, mas eu vou fazer o quê? Tem que dizer? Tá, então a gente tem o tal do pacto de paz. Depois, aqui, o templo vai ser reconstruído. Para você entender o que isso daqui significa, você precisa entender o que é um sacrifício. Quando Adão e a Eva pecaram, a Bíblia disse o seguinte: o salário do pecado é a morte. E dizia o seguinte: a vida está no sangue. Então, você tem esses dois versículos-chave. Então, se o salário do pecado é a morte, o que tinha que ter acontecido com Adão e com a Eva? Morrido na mesma hora. Mas Deus deu uma alternativa. Se a vida está no sangue, eles matavam os animais no templo para comprar essa vida durante um determinado período. Ok? O que acontece? Jesus... Por que falam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque Jesus foi o último sacrifício. Ele morreu e aí não precisa mais matar os animais. Porque ele pagou tudo, está tudo resolvido. O que o anticristo vai dizer? Não está nada resolvido. O que Jesus fez não valeu. Nós vamos voltar a sacrificar os animais. Aí, aqui, que a coisa vai engrossar, ele vai dizer: eu sou o Cristo. E vocês vão ter que adorar a mim. Inclusive, na Bíblia diz que ele vai fazer uma simulação de morte e ressurreição. Tá? E aí, gente, a partir daqui, se você não adorar o anticristo como Deus, fechou o tempo para você. Não vai ter esse momento aqui de enganação e etc. Tudo o que é necessário para reconstruir o templo já está pronto. Ok? Por que tem tanta briga por aquele pedacinho de terra ali em Jerusalém? Porque o templo vai ser reconstruído lá. E os palestinos, os árabes, acreditam que foi ali, se eu não me engano, que aconteceu algum negócio com Maomé. Basicamente, o lugar sagrado deles também é ali. Tá? Sabe aquele domo de ouro? Então, é lá. Estão falando que existe uma outra possibilidade do local real onde vai ter o templo. Biblicamente falando, os escatologistas lá, os arqueólogos falaram que pode ter uma outra possibilidade de lugar. O que pode fazer um tratado de paz, inclusive. Dizer, olha, nós encontramos aqui dados de que o templo, na verdade, era a 100 metros daí. E aí todo mundo vive em paz. Porque tem o lugar dos muçulmanos e tem o lugar dos judeus. Até aqui, os judeus vão falar, ótimo, nós vamos poder voltar a fazer os nossos sacrifícios. Por quê? Os judeus estão esperando o Messias e querem continuar fazendo sacrifícios, porque eles não acreditam que Jesus solucionou tudo. O problema é quando eles entenderem que aqui, esse cara que fez tudo isso, na verdade, não é o Messias. Ele é um copycat do mal. Copycat é tipo um simulador do mal, ok? Tá. Além dos 144 mil selados, a gente tem 2 testemunhas que vão ficar fazendo milagres e também são imortais esses daqui. Durante todo esse período, e a galera vai se converter a rodo. Muita gente vai se converter. A Apocalipse diz que vão ter milhares, vestidos de branco, diante do Cordeiro e tudo mais. Essas 2 testemunhas imortais,
todo mundo acha que é Enoque e Elias, que foram os dois que não morreram. Porque a Bíblia diz que ao homem é dado viver uma vez só. Esse é o principal argumento contra a reencarnação, por sinal. Você não pode acreditar em reencarnação e na Bíblia. Porque ao homem é dado viver uma só vez. E ele só pode morrer uma vez. Ele não fica vivendo, morrendo, vivendo, morrendo. E Elias e Enoque são os únicos dois que foram para o céu assim. E foram. Os únicos. Então, eu me atrevo a escrever Elias e Enoque aqui. Elias e Enoque, tá. Muita gente também vai se unir a esses pregando porque ouviu de algum jeito alguma coisa disso daqui e no meio do caminho vão se tocar. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar da marca da besta, quando tiver que pôr uma marca da besta e a marca da besta for 666, vai se tocar. Não sabemos, afinal de contas, nem todos tiveram um pai tão maravilhoso quanto o meu, que me doutrinou apocalipticamente desde os 5 anos de idade. Então, gente, aqui a Bíblia diz que até os eleitos serão enganados. Então, a coisa é séria. Tem razão. Pode ser uma coisa mais simples do que isso. Bom, aí a gente tem os degoladores aqui. Esses caras, eles vão começar a entrar daqui para cá, gente, porque a coisa fica muito séria aqui. Aí é aquela parte do Apocalipse que você lê. E a terra foi invadida por gafanhotos, e veio uma praga, e veio outra praga, e veio outra praga. Bem hollywoodianamente falando, tá? É daqui para cá que isso acontece. Daqui para cá, ainda é tribulação um pouco mais normal. E daqui para cá, tá tudo bem, tipo que nem a gente está agora. Tá estranho, tem alguma coisa acontecendo, mas a gente ainda está vivendo normalmente. Não tem um governo mundial, cada país faz o que quer. Vocês ouviram falar aí na pandemia que ia ter um passaporte mundial? Vocês já sabem, por exemplo, da União Europeia, que você circula livremente com um documento só? É tipo isso, só que no mundo inteiro, tá? A peste também, que era uma coisa impensável, uma pandemia. Covid, tá aí, acabou de rolar. Logo depois que acabou o Covid, veio o quê? Guerra. Agora a gente teve, antes de ontem, um sinal no céu, que foi um eclipse. Então, a gente vê que os sinais eles vêm estreitando. E aí, gente, depois que Israel for invadida, ela vai reconhecer Jesus como o Messias. E aí, game over, acabou. Aqui, Jesus volta com a igreja. Tá? A igreja é arrebatada lá, passa todo esse tempo aqui, e Jesus volta com a igreja, na sua segunda vinda. Um monte de base bíblica para isso, inclusive. Nós vamos vir até a cavalo, chiquérrimo. E se tem cavalos no céu, também tem gatos. Quem concorda diz amém. Porque tem cavalos. Então, por que não gatos? É porque eu amo gatos, gente. E tem gente que acha que não tem animais no céu. Eu acho que tem. Mas voltando ao Apocalipse. Quando, gente, a gente vê que isso daqui se encerra, a gente chega no milênio. Tá? Milênio são 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra. E Satanás está preso. Não vamos entrar no milênio. Porque senão a gente vai ter que fazer uma outra linha do tempo embaixo e explicar tudo o que vai acontecer no milênio. Mas, resumindo, no fim do fim, depois disso, depois da linha do tempo de baixo, vai ter novos céus e nova terra e uma nova Jerusalém. E o nosso galardão são posições de governo na Nova Jerusalém. Eu
já escolhi o meu local de terra para governar. Eu não vou contar para vocês, mas, se Deus quiser, Ele me concederá este pedaço de terra. É só um quarteirão que eu estipulei até agora, porque não quero me achar também. Mas é uma coisa muito séria que a gente vê se desdobrando no cenário mundial, que faz com que nós tenhamos uma série de eventos pontuais para evangelizar as pessoas, tá? Logo mais, gente, a gente vai ver possibilidades de paz. Por exemplo, o Biden foi para Israel ontem para tentar fazer um tratado de paz, só que depois que Israel disse que não jogou a bomba no hospital em Gaza e o Hamas disse que não jogou a bomba no hospital em Gaza, ninguém sabe quem jogou a bomba. E aí os países árabes falaram, olha, ninguém sabe quem jogou a bomba, a gente acha que foi Israel, Israel acha que foi a gente, e vocês estão do lado de Israel. Então a gente não vai negociar. E não negociou. O pastor que foi comigo para... eu já tinha que ter acabado, né? Mas eu vou acabar já. O pastor que foi comigo para Israel em abril está na Jordânia. E na Jordânia teve um maior bafafá hoje. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Por que eles ainda não saíram de lá? Ele ainda tem mais 2 dias lá, orem por ele. Está com 32 pessoas. Por que teve um maior bafafá? Porque a Jordânia é um país árabe, 98% muçulmano, igual os palestinos. E eles são contra Israel. E o Líbano já falou que hoje é o dia da ira. E se o Líbano entra na guerra, e a Jordânia entra na guerra, e o Irã entra na guerra, monta o cenário apocalíptico de todos contra Israel. Estão vendo só o rolo? E o Biden fracassou no perfil de anticristo, porque ele não conseguiu estabelecer a paz. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso no domingo de manhã, com mais algumas possibilidades e desdobramentos, de um jeito que seja um pouco menos aula e um pouco mais pregação, porque a ideia do domingo é ser uma pregação. Amém? Mas era isso que eu queria passar para vocês hoje, para vocês terem um panorama do que está acontecendo, quais são os próximos passos do que vai acontecer, porque tudo que está entre parênteses aqui, gente, vai acontecer. Pode ser que aconteça um pouco mais para cá, um pouco mais para lá? Pode. Por isso também que as pessoas elas não batem o martelo nessas datas e coisas desse tipo, pelo menos quem é sério. Porque pode ter uma alteração aí de arrebatamento e etc. Eu tenho um monte de amigos super sérios que acham que esse período de 7 anos vai ser a hora mais gloriosa da igreja e a gente vai estar dando palavra de conhecimento para todo mundo e vai estar arrasando na vida nesse período. E vai morrer degolado. E uhul, glória a Deus. Eu não acho isso. Eu estou lá. Do mesmo jeito que o modus operandi de Deus foi tirar os escolhidos toda vez que ia ter problema, tipo, tirou Noé antes de destruir Sodoma e Gomorra, vai tirar a igreja, tirou Noé antes de destruir a terra toda no dilúvio. Tirou Ló antes de Sodoma e Gomorra. Eu juntei tudo e fiz Noé em Sodoma e Gomorra, né? Ótimo. Não é isso, gente. Mas teve vários momentos no Velho Testamento que os seus foram preservados. E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer aqui. Mas vai que eles estão certos. É uma possibilidade. De toda forma, todo mundo acha que esses eventos, entre parênteses, vão acontecer. E a maior parte deles está no Velho Testamento, que os judeus também têm acesso. E eles vão acabar se convertendo. Ok? É isso.
olha, você deveria ler o livro de Apocalipse porque é o único livro da Bíblia que você tem uma recompensa só por ler. Não precisa entender para ter recompensa, é só ler. Então, se você não leu ainda, você acabou de perder uma recompensa grátis. É só ler que você vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa? Não sei. Então, leia o livro de Apocalipse. Para você entender as profecias, o livro de Daniel. Se você começar do nada a ler Isaías, você vai desistir na segunda folha. Porque a cronologia ela não é óbvia. Mas você pode ler também. E Ezequiel. Ezequiel, então, é mais difícil que Isaías. Eu leria Apocalipse. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ler a Bíblia em geral já vai aumentar a sua fé. Amém? Glórias a Deus. É isso. Por hoje é só. A gente tinha pensado até em fazer uma simulação para todo mundo poder se defender e dar argumentos apocalípticos, tipo assim, fazer como se fosse uma brincadeira. Vocês têm que me convencer e preguem para mim usando um modelo assim. Só que o tempo ficou muito curto. Tá bom? Façam uma cara de que gostaram. Aí, yes. Obrigado, gente. Espero que tenha sido claro. Eu tentei dar o meu melhor aqui, mas o meu pai está na glória e o meu professor de Apocalipse do aplicativo também está na glória. Ou seja, acho que todo mundo que realmente tentou entender isso daqui está na glória.